Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 3 de maio de 2021, são 19 horas e 40 minutos. Lição 10 da classe de adultos, o ministério de mestre ou doutor, começando respondendo ao questionário. Resposta número 1, amá-lo ou odiá-lo. Resposta número 3, o mestre da Galileia levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Resposta número 3. Determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Resposta número 4. Trata-se do conjunto de ensinos de Cristo ministrados por eles de forma eficaz, a fim de produzir crescimento integral aos novos crentes. Resposta número 5. É preciso haver pessoas vocacionadas. Texto áureo. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Aos Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7. Jesus é o mestre por excelência. E por que ele é o mestre por excelência? Porque Jesus ensinou fazendo, ou fazia e ensinava, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Jesus ele falava com autoridade. Portanto, o que Jesus falava se fazia, acontecia, as coisas aconteciam quando Jesus estava. Então veja que a questão do nosso ensino, o ensino da palavra, nós precisamos compreender que principalmente você que é mestre, que foi separado para ser professor de escola bíblica dominical, ou curso teológico, ou coisas que tem como base a Bíblia, você precisa ter dedicação ao ensino. E essa dedicação não é somente na questão bíblica, é também extra-bíblica. Você também precisa compreender que você precisa saber com quem você está lidando. Ou seja, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós falamos da palavra, nós ensinamos a palavra. Entretanto, há algumas questões fora da Bíblia, extra-bíblica, por exemplo, de livros, por exemplo, que nós precisamos ter na nossa biblioteca. Nós precisamos ter um entendimento das coisas. Não é que nós venhamos ler tudo, isso não é possível. Mas nós precisamos ter dedicação ao ensino, fazer com sinceridade, com honestidade diante de Deus. Verdade prática. Os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. E justamente por isso que nós temos que ter dedicação ao ensino, para que a igreja seja edificada através do ensino, através da palavra. E por que essas questões às vezes que aparecem fora da Bíblia? Porque muitas das vezes, para você saber lidar com o seu adversário, e aqui eu digo no intuito aqui não do adversário propriamente dito, mas de algumas pessoas, algum grupo de pessoas, como o ateu, por exemplo, céticos e afins, pessoas que não creem na palavra, você precisa ter um entendimento de como ele entende as coisas, para que assim você possa fazer um paralelo entre a Bíblia e o que ele crê ou o que ele não crê, e você mostrar para ele como é o proceder, qual é a forma correta de fazer. Me lembro que certa feita eu fui falar a uma pessoa que era espírita, e antes de eu falar para ele, falar da palavra do Senhor para ele, eu procurei saber como é a métrica do espírita, o que ele crê e o que ele não crê, quais são os pontos, quais são as principais ferramentas, vamos assim dizer, para que eles venham ensinar a doutrina de Allan Kardec. E na ocasião, eu fui falar com ele, conversamos um tempo bastante longo, e não houve uma discussão, não houve briga nem da minha parte nem da dele. Ele respeitava a minha posição e eu respeitava a dele. Por quê? Porque eu sabia os pontos a qual ele cria. E assim eu consegui falar com ele com educação. E assim, dentro das oportunidades, dentro das brechas, eu falava a ele da palavra do Senhor. Então veja que aqui nós precisamos compreender as questões. Nós precisamos aprender para que numa situação dessa nós não venhamos ser pegos de surpresa, né?
Introdução. O ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive, culturas, teologia, filosofias, etc. Tão importante é a função do mestre na igreja que as escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tal nobre tarefa. É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. Você que é mestre, você que é professor, sim, é exaustivo. Você terá momentos que você vai se cansar de ensinar. Por que isso? Porque de fato é uma questão que puxa muito, principalmente a questão psicológica e tudo. Mas você que é professor, você é mestre, você precisa ter dedicação ao ensino. Você precisa se esforçar um pouco mais. Até porque essa tarefa é uma tarefa, apesar de ser muito difícil, ela dá muito prestígio. Não aqui na terra, mas no céu. Entretanto, nós precisamos também falar com clareza, como diz Tiago capítulo 3, versículo 1, para que nós não venhamos muitos de nós sermos mestres, porque nós receberemos o mais severo juízo. Então, aquele que ensina, ele precisa estar ensinando a palavra do Senhor corretamente, para que não haja dúvida, para que o aluno, por exemplo, não saia da sala com dúvida. Então, veja que há uma necessidade do professor estar sempre se aperfeiçoando, se atualizando nas questões. Não que a Bíblia precise de atualização, porque ela não precisa. A Bíblia ela é atual. O que eu quero dizer é a forma, o modo de qual maneira você irá expor a Bíblia. Porque, para dar um exemplo simples, você consegue falar uma história bíblica para um grupo de crianças, de jovens, adolescentes e de idoso. Você vai falar a mesma palavra, entretanto a forma com que você fala é diferente. Por quê? Porque a idade é diferente, o linguajar é diferente, as formas são diferentes, a forma de entender é diferente. Então é isso que o professor tem que ter em mente. Ele precisa ser atual, ele precisa ter uma linguagem própria daquela classe a qual ele vai atuar. E se não for uma classe, for uma pessoa única, ele precisa ter pelo menos uma noção de como é a pessoa, para que assim ele venha expor a palavra de uma forma mais compreensível. A Bíblia, quanto mais simples você conseguir colocar em exposição, melhor. Jesus, o mestre por excelência, o mestre da Galileia, doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Diferente dos escribas, eles ensinavam com quem tinha autoridade. A verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que ouviam só tinham duas opções: amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Veja que aqui um ponto crucial é que Jesus falava, o seu discurso era inflamado, ou seja, era aceso, era fervoroso através do amor pelas almas. Então veja que quantas das vezes Jesus sempre falava com autoridade, ele ensinava com autoridade, diferente dos escribas. Então quando Jesus falava, as coisas aconteciam, porque ele tinha autoridade, e Jesus tinha em seu coração, na sua pregação, nos seus ensinos, sempre o amor pelas almas, algo que atualmente anda um pouco fora, né? Parece que a ideia hoje não é o mestre que ensina o professor, o mestre que ensina o aluno. Parece que o mestre hoje não tem mais dedicação ao ensino, ele não quer mais se esforçar para dar o melhor para o aluno, é o aluno que tem que dar o melhor para o professor. Então vê aqui que é uma inversão de valores. O professor ele tem que ter, em primeiro lugar, nós vamos ver um pouco mais à frente, algumas questões sobre o que o professor precisa ter. Aqui na questão de Cristo, Jesus ele tinha amor pelas almas. Então você que é professor, você precisa ter no seu coração o amor pelas almas, pelo aquele aluno, ainda que seja aquele aluno que só Jesus na causa. Você precisa compreendê-lo, você precisa dar atenção a ele, você precisa falar do amor de Cristo para ele, você precisa falar com ele com amor. O mestre divino. Em visitar Jesus, o mestre da lei, chamado Nicodemos,
Educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem incomum de seu tempo. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. E é interessante que geralmente todas as pessoas que chamavam Jesus de mestre, ou melhor, só chamava Jesus de mestre, sempre acontecia algo ruim. Por que isso? Porque Jesus, apesar de ser o nosso mestre por excelência, em primeiro lugar ele é o nosso Senhor. Nós reconhecemos Jesus como Senhor e mestre, e não somente como mestre. Jesus é o nosso mestre por excelência, mas antes de ser mestre ele é o nosso Senhor. Então veja, Judas, por exemplo, chamou Jesus de mestre. Mestre, né? Então veja que muitas das pessoas, às vezes até reconhecem Jesus como mestre. Até o mundo secular reconhece Jesus como um grande mestre, um maior mestre, mas não tem Jesus como Senhor. Então não adianta alguém ter a questão dos ensinos de Jesus, compreender não, até compreender o ensino de Jesus, mas não ter Jesus como mestre. Isso não tem nenhum valor, ou quase valor nenhum. Por quê? Porque Jesus fala as situações, prega o reino, fala, a pessoa entende, mas não aceita, então não adiantou muita coisa, né? De qualquer maneira, o Senhor Jesus, ele sempre ensinava, e nós também precisamos fazer o mesmo. Nós precisamos continuar ensinando, ainda que as pessoas não aceitem, ainda que as pessoas não creem na palavra, mas nós precisamos continuar falando da palavra, continuar educando o povo através da palavra do Senhor. As pessoas têm deixado a Bíblia de lado e as coisas estão acontecendo da forma que estão acontecendo. Nós, de uma forma generalizada, eu sei que existem exceções, mas vamos generalizar, quanto mais nós deixarmos a Bíblia de lado, pior será a nossa situação. Então veja que o Senhor Jesus, ele ensinava a palavra, então nós precisamos continuar ensinando a palavra e unicamente a palavra do Senhor. O mestre da humildade, a fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Que cena chocante para os judeus! A pergunta de Pedro descreve essa perplexidade. Era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés das pessoas leigas. Qual é o nível nosso de simplicidade, de humildade? Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Perceba que Jesus é humilde de coração e não de aparência. Ele é de coração, a essência de Cristo é a humildade. Será que a nossa humildade não está muito aparente? Ou melhor, está somente aparente e não é de coração? Será que essa parte nós não aprendemos com o Mestre Jesus? Então veja que nós precisamos ter a simplicidade. E olha que Jesus, como mestre, o maior mestre e Senhor, mas eu vou aqui apenas me ater como a questão de mestre, que é a ideia da lição deste domingo. Veja que Jesus, ele sendo mestre, o maior mestre, ele se inclinou para lavar os pés de seus discípulos, que eram pessoas leigas. Então veja que há aqui uma questão de simplicidade, de humildade na sua essência. E quando nós vemos um professor, um mestre, com humildade, é diferente de um arrogante. Por exemplo, há alguns professores, alguns mestres, que numa disputa, que nem deveria ser isso, mas acontece às vezes, num debate, por exemplo, nem disputa, debate, algum debate, há pessoas que às vezes até conhecem mais do que o outro, mas o outro, por ter simplicidade, por ter a humildade e ser educado, ele acaba vencendo o debate mesmo sem saber. Então veja que Jesus, ele sabia, conhecia, tinha autoridade e mesmo assim era humilde. E nós devemos fazer o mesmo, ensinar a palavra com humildade e ter a humildade no nosso coração em primeiro lugar. Porque nós precisamos, não é porque Deus usou a cada um de nós para ensinar a palavra a alguém, e esse alguém aceitou a Cristo e alcançou a graça da salvação, nós não temos mérito nisso. Toda honra, glória, louvor e adoração pertence a Deus.
Entretanto, claro, nós ficamos alegres por ser um canal de bênção àquela pessoa, mas nós temos que ter simplicidade no nosso coração e não ficar se exaltando. Ah, Deus me usou porque eu sou melhor, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não, nós não somos. Todos nós somos iguais diante do Senhor e maior é o nosso Senhor e Mestre. Síntese do tópico 1. Jesus, o Mestre da Galileia, é reconhecido em o Novo Testamento tanto como o Mestre divino quanto o Mestre da humildade. O ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Uma ordem de Jesus. Antes de ascender aos céus, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinasse todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Estamos passando por situações, por tempos difíceis, trabalhosos, em que homens são amantes de si mesmos e querem falar de si. As pessoas que têm o ego, né? Crescem o seu ego. Pessoas que não querem mais ser seguidores de Jesus, né? Querem ser seguidos pelos outros. E veja aqui que Jesus determinou que cada um de nós viéssemos ensinar tudo o que Jesus ensinou. Se Jesus ensinou, você pode ensinar e deve ensinar. Se Jesus não ensinou, você não deve ensinar, você também não deve fazer. Por quê? Porque toda honra, glória, louvor e adoração pertence a Deus. A palavra é do Senhor. Então nós precisamos ensinar somente a palavra, somente a Escritura do Senhor, somente a palavra do Senhor. Falar tudo aquilo que o Senhor Jesus mandou falar e não falar aquilo que Jesus não mandou falar. Então veja que nós temos que ter entendimento para ensinar o que Jesus ensinaria, ou na verdade, o que Jesus ensinou. O que Jesus nos ensinou, nós também temos que ensinar. E mais uma vez, vou dizer, ensinar somente a palavra. Nós precisamos pregar a palavra, ensinar a palavra, viver a palavra, edificar a nossa vida na palavra. Então foi uma ordem direta de Jesus. Jesus, ele deu uma ordem direta para que ele determinou aos discípulos que ensinassem tudo o que eles tinham aprendido através de Cristo, né? Jesus ensinou aos discípulos e os discípulos agora deveriam ensinar aos demais, né? ao mundo. A doutrina dos apóstolos. No texto de Atos 2,42 informa-nos que os primeiros convertidos perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Além disso, acrescenta que em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A doutrina dos apóstolos aqui referida trata-se do conjunto de ensinos de Cristo ministrado por eles, de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Então, todo um novo convertido, vou trazer aqui para nós, precisa ser instruído nesta questão. Ou seja, na ideia da comunhão, o partir do pão e nas orações. Nós precisamos continuar nessa doutrina dos apóstolos, que é a doutrina do Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Muitas das vezes as pessoas se perdem por isso, porque querem ensinar os novos crentes várias situações, mas não querem ensinar a essência. E veja que almas chegavam, havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E por que se fazia esses sinais pelos apóstolos? Justamente porque os apóstolos estavam fazendo o que Jesus mandou fazer, ensinar o que Jesus ensinou. Então, quando nós ensinamos o que Jesus nos ensinou, as pessoas são edificadas. Então, a sua fé é aumentada, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então, veja que há um movimento extraordinário que o Senhor Jesus faz no nosso meio, justamente porque estamos todos na mesma doutrina, estamos numa fé de oração, estamos jejuando. Então o Senhor faz maravilha no nosso meio. Temos o partir do pão, né? A comunhão. Então isso faz com que a igreja do Senhor se fortaleça na palavra. Então a pessoa que crê na palavra, certamente a maravilha acontecerá. Ensinamento persistente. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do Colégio Apostólico. A igreja começou nas casas onde o ensino era ministrado em pequenos grupos nos lares. Falando aos anciões de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente pelas casas,
testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que os ensinamentos aconteciam também nas casas. Parece que nós esquecemos também dessa parte, né? Parece que nós só queremos ensinar na igreja, só queremos saber da igreja, somente nos templos, esquecemos um pouco de sair, né? Precisamos abrir o leque e ensinar também fora do templo. Síntese do tópico 2. O ensino na igreja do primeiro século foi ordenado por Jesus para os apóstolos ensinarem persistentemente. A importância do dom ministerial de mestre, uma necessidade urgente da igreja. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos mestres. Veja que muitas das coisas têm acontecido no meio da igreja, muita coisa ruim. Por quê? Porque não existe um verdadeiro ensino. O ensino, muitas das vezes, da palavra é superficial, mas nós precisamos compreender a palavra e nos aprofundar na palavra, cada dia mais, estudando mais, nos dedicando mais ao ensino e ao aluno também, né? O aluno também precisa ter esse interesse pela palavra, de estudar mais a palavra, e aquilo que ele, porventura, não compreender, ele pergunta ao seu professor, ao seu mestre, ao seu pastor, ao obreiro, mas ele também precisa se dedicar. Entretanto, o obreiro, ele precisa estar dedicado, mas infelizmente nos dias atuais temos até mesmo obreiros que não fazem parte da escola bíblica dominical, não são alunos da escola dominical. Então veja que aqui já é uma grande falha, né? Um obreiro que não vai à escola bíblica dominical, mas infelizmente é uma realidade da nossa igreja, né? Das nossas igrejas. A responsabilidade de um discipulado contínuo. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser os seus discípulos por toda a vida. Por isso, quem ensina e instrui os crentes para a maturidade da fé. É um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discipulado quanto para quem está discipulando. Bom, independente se você é professor ou aluno, você certamente já foi discipulado. Então, o seu discipulado acabou, você foi batizado, mas ainda assim você continua aprendendo, mesmo o professor quanto o aluno. Você continua aprendendo a palavra todos os dias. Nós vamos continuar neste aprendizado por toda a nossa vida cristã até Jesus voltar ou nós partirmos para a eternidade. Requisitos necessários a mestres. Agora vai apertar o negócio. Um salvo em Cristo. Não pode haver dúvidas quanto à própria experiência salvífica por parte do vocacionado para o ministério do ensino. Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensinam, assim não há verdade nem firmeza nelas. Bom, uma das questões do professor, a primeira coisa na questão do professor bíblico, da igreja, a primeira coisa que ele precisa ser é salvo. Ele precisa ser uma pessoa salva na pessoa de Jesus. Ele precisa crer que ele é salvo, para que assim ele venha falar com firmeza da palavra do Senhor, né? Ele tem convicção de que ele é salvo. O hábito de ler. Em nosso país a leitura é um problema cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Entretanto, como ensinaremos se não lermos? O hábito da leitura era levado a sério no ministério do apóstolo Paulo. Veja que muitas das vezes as pessoas no Brasil não têm muito hábito de ler, e principalmente nós cristãos não temos muito hábito de ler. É claro, existem exceções, claro que existem exceções, e graças a Deus são muitas exceções, mas no conjunto geral o povo cristão não lê muito, então nós precisamos ler. Principalmente você que é professor, você precisa se dedicar um pouco mais ao ensino, procurar ler um pouco mais, né? Precisar ler, persiste em ler. Muitas das vezes você pode ter uma dificuldade disso ou daquilo, porque você tem dificuldade de ler, mas persiste em ler. Preparo intelectual. A Bíblia é um instrumento de trabalho do ensinador cristão. Considerando este livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Por isso, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões culturais, linguísticas, exegéticas, etc., para não fazer apelações fantasiosas, apresentando-as como uma exposição da palavra de Deus. No resumo disso aqui, o preparo intelectual aqui, nesse ponto, é:
quando nós lemos um texto e vamos extrair algo desse texto, nós precisamos compreender do que o texto está falando, para que nós assim não venhamos falar algo errado, algo equivocado da palavra. Nós precisamos falar o que realmente o texto está apontando. Se o texto está apontando para um lugar, nós não devemos levar ele para outro lugar. Mas o que nós vemos hoje, principalmente da questão do triunfalismo, né, as pessoas achando que a teologia da prosperidade acha que em tudo é uma questão para ter dinheiro financeiro. Eu vou dar um exemplo, Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por conta disso, as pessoas acham que pode fazer qualquer coisa, que é em Cristo que nos fortalece, e vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo, e vamos abrir um negócio que vai dar certo. Não é isso. O texto não está apontando para isso. O texto aponta na questão de Paulo, que Paulo sabia tanto ter fartura, né, ter muito, como ter pouco. Então ele podia todas as coisas naquele que ele fortalecia. Por quê? Porque o Senhor Jesus era o maior para ele. Jesus para ele era o suficiente. Então, independente se Paulo tinha pouco ou tinha muito, o importante é que Jesus estava com ele. Então ele poderia fazer todas as coisas porque Jesus o fortalecia. Não tinha nada a ver com a questão de dar certo na vida hoje, dar certo na vida amanhã porque você é crente. É uma outra questão. Então veja que aqui é uma questão intelectual, um preparo intelectual para você compreender o que o texto está se referindo, para que você não venha assim falar de uma outra coisa que o texto não está dizendo. Um coração em chamas. Martin Lloyd-Jones dizia que a verdadeira pregação era teologia em fogo. É vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias, e isto apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada a um coração em chamas e apaixonados por Jesus. Bom, eu não gosto muito dessa expressão apaixonado por Jesus. Essa expressão eu prefiro as pessoas que amam a Cristo. Paixão, eu não gosto muito da expressão. De qualquer forma, o que acontece? Quando me lembrei aqui de um outro caso, acho que 2 Coríntios 3,6 vai falar que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, por conta disso, muitas pessoas dizem que o cristão não pode estudar muito, porque se ele estudar muito, a letra vai matar ele, mas o importante é ter Jesus. Então, veja que aqui é uma outra questão de contexto, né? De texto, de forma de linguagem, o tempo que foi falado. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, por conta disso, muitas pessoas dizem que não se pode ter essa questão de um coração em chamas, de querer sempre procurar conhecer mais da palavra. Quando a Bíblia fala em 2 Coríntios 3,6, que a letra mata, está falando da lei. A lei mata, mas o Espírito vivifica. Um exemplo prático. A Bíblia fala no livro de João que a mulher adúltera deveria ser apedrejada até a morte, porque isso era a lei. Mas Jesus disse o quê? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus é o Espírito. O Espírito vivifica. Então, pela lei, ela deveria ser morta, mas Jesus, que é o Espírito que vivifica, salvou a mulher de ser apedrejada. Por quê? Porque a lei mata, mas o Espírito vivifica. Então, veja que é diferente da questão do conhecimento. Não tem nada a ver com o conhecimento. Então, isso aqui precisamos deixar bem claro. Então, sim, você deve procurar conhecer a palavra, fazer teologia, seminário, vai em frente, faça isso sim, porque na verdade a teologia ela não esfria o crente, né? Na verdade ela não deixa o fogo estranho se acender, né? Síntese do tópico 3. O dom ministerial de mestre é uma necessidade para a igreja local e uma responsabilidade para um discípulo permanente. Então nós precisamos continuar no dom do ministerial de mestre, né? Independente, nós precisamos continuar compreendendo, procurando sempre a palavra. Conclusão. É preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais preparado que ele. Este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. É disso que as nossas igrejas precisam, homens cheios do Espírito, mas do mesmo modo com a mente iluminada para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. Em resumo, hoje, os obreiros, os cristãos em geral, as irmãs também, todos nós precisamos ter o calor do Espírito Santo na nossa vida, sermos salvos na pessoa de Cristo. Entretanto, também saber responder à razão da nossa fé. Também precisamos ter
conhecimento, entendimento da palavra, cada dia mais nos aprofundar da palavra, porque assim nós seremos pessoas salvas na pessoa de Cristo, continuaremos salvos na pessoa de Cristo, e ao mesmo tempo nós vamos instruir outras pessoas a também ter o mesmo desejo de conhecer a Cristo como Senhor, Salvador e Mestre de suas vidas. Então que nós venhamos a cada dia mais procurar com dedicação a questão do ensino. E se porventura você ainda não se sentiu vocacionado, por exemplo, para ser mestre, mas que você venha pelo menos ser aluno da Escola Bíblica Dominical, aluno de um curso de teologia, vá aos ensinos bíblicos, às palestras bíblicas, para que assim você venha cada dia mais conhecer mais a palavra do Senhor, né? A palavra do nosso Mestre Jesus, como a Bíblia diz que meu povo é destruído porque falta conhecimento. Então nós precisamos cada dia mais conhecer a palavra do Senhor, porque assim consequentemente conheceremos o nosso Senhor e assim nós não seremos destruídos. Então que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!